Well, Bem, my name is Hjørdis o meu nome é Breivik. Hjørdis Breivik. I was born in a family Eu nasci which numa was família quite que era poor, muito pobre. and I think that it was E eu very acho que foi nice to find a muito man bom as encontrar Brother um Branham. homem como o irmão that Branham, also have que been também poor. era pobre. But you see, I have been through Mas vejam the vocês, the eu second passei pela war, pela Segunda war. Guerra, and God have listened to my e Deus prayer, even ouviu then. a minha oração, Before até I mesmo met antes de Brother eu Branham. conhecer ao irmão Branham. During the war, he also Durante a guerra, answered ele my também prayer. respondeu a minha I was so oração. hungry one Eu time. estava com tanta I came fome home certa from vez work quando cheguei em casa do and didn't trabalho. have anything E nós não on the tínhamos table. nada que Nothing. comer na mesa. No sugar, Nada. no bread, Não tínhamos no açúcar, milk. I nem didn't see the pão, milk nem leite. during the whole Eu nem war. sequer vi leite durante a guerra. And I was Eu estava coming chegando from do work and I sat trabalho, down me on sentei na a chair cadeira e eu and I disse: said, "Oh Lord, Ó Senhor, don't give se me tu não any me food deres now, comida agora, I'm eu vou going to die." morrer. And someone E called alguém on the door. bateu a And porta. it E was era a uma little girl garotinha standing lá, there com um with a grande big saco de paper bag in papel her nos braços arms dela, with things that com what we umas call coisas que squash nós cake chamamos around de the pão bread, sovado. full of Estava squash repleto cake. de pão sovado em volta dos And she braços said, "I should dela. ask E ela from my disse, a mother minha if you mãe want pediu para this." perguntar se você aceita And isso. I said, "You E eu have disse, just saved você my acabou life." de salvar a minha Oh, vida, que Deus te I abençoe. hugged that Eu little abracei bird. I aquela said, "Thank you." garotinha e eu disse, obrigada. I am from Norway. Eu sou da Noruega. I came to USA Eu vim in para os Estados Unidos em 1952 and as a como exchange enfermeira no nurse. intercâmbio. I'd been to Eu Branham's estive na meeting reunião in, do irmão Branham Philadelphia na Church igreja in Chicago. Filadélfia, at em first Chicago, time pela primeira vez that naquele year. ano. And I tried to find out E eu what tentei kind of descobrir person que Brother tipo de Branham pessoa o was. irmão Branham era. And he started with E ele his começou falando de childhood, sua infância and e eu I thought to pensei myself, comigo mesma, this man aham, wants a lot o of que esse homem money in quer é the muito usher. dinheiro na oferta. I was very Eu não acreditava nele. skeptic to him. And after a while, E depois de um tempo, it seems to me that he eu had pensei my que ele tinha thoughts ouvido os already, meus pensamentos. because he stopped Porque in ele his parou no meeting and meio da he said to reunião e someone disse in a the alguém na audience, plateia, "You that are sitting você there, que you está have such and sentado such aí tem sickness, tal e tal and doença. if you believe, Se você you crer, are healed você now." ficará curado And the agora. power of the E o Lord poder do was Senhor filling the estava whole tomando audience. conta de toda And a I audiência e eu enjoyed it. And I gostei said to myself, daquilo. "He Então must eu be a disse a man mim of God mesma, after all." ele deve ser um homem de Deus, Then afinal the de power contas. sort of went off. Em seguida, And quando a I unção saiu, eu thought, pensei, He could have been ele agree pode with ter her to combinado say isso something com like ela that. antes para falar He daquele stopped jeito. again, right Ele after parou my outra thought vez went logo out. após esse meu And he pensamento did e the fez same a thing again, mesma coisa. pointed on someone, Ele and said the apontou same para thing. alguém e And disse the a mesma power of the Lord coisa, was e o so poder mighty, do it Senhor filled the whole era audience. tão grande que encheu toda a course, audiência. I said, E é well, claro, eu could disse, it be that bem, he had been agree with two? será que ele combinou isso com os He dois? did it for the Em third seguida, time. ele Stopping repetiu his pela preaching terceira and vez. pointed at Ele someone parou de sitting pregar e nearby apontou me. para alguém sentada lá And perto de mim. He said to that E ele woman, disse para aquela "You mulher, are living você está with your morando son com o teu and filho daughter-in-law. e tua nora. They have for a long Já time faz muito tempo que tried eles to get estão rid tentando of se you. livrar de They você. have even Eles até put mesmo sharp colocaram things in your objetos food. cortantes na tua comida. But you haven't told that to Você não anybody. contou isso a ninguém. But from now on, Mas a partir you de shall see agora, a new você verá um power novo in your home. poder em teu Because lar. those two
Porque esses dois estão num culto, não aqui, em outro culto, e eles estão entregando a alma deles ao Senhor. E de agora em diante, você perceberá que haverá paz em teu lar. E eu consigo até ver a reação dela. Ela começou a chorar de alegria, é claro. Mas em seguida eu disse para mim mesma, este homem é um profeta para o nosso tempo. Eu tentava me aproximar do irmão Branham, onde quer que ele estivesse. Então eu consegui, depois de 4 cultos. Um deles foi quando ele estava se afastando do púlpito, e uma voz disse, este não é Branham quem está falando, sou eu, o Senhor. Eu estou apenas usando as cordas vocais dele. Eu frequentei outras reuniões dele. Eu fui a uma delas e quando eu estava na fila de oração, ele estava perguntando quem tinha o número 1. Ninguém respondeu. Em seguida ele disse, então eu tenho de chamar o 25, o 26 e o 27. E 2 pessoas atrás de mim se levantaram. Em seguida eu olhei para o meu cartão de oração e era o número 1. Eu não queria ser o número 1 porque eu sabia que eu teria de ficar de pé lá durante um bom tempo antes que ele começasse a orar pelos enfermos. Eu fui até lá e disse ao Senhor, por favor, não me deixe ficar tão nervosa. Todos na plateia estão olhando para mim. E eu me senti rodeada de paz. Depois de um tempo, ele falou durante pelo menos 25 minutos enquanto eu estava lá. Em seguida, ele disse, olhem para ela, como ela está em paz, aguardando. E ele disse, agora você pode vir, porque a coluna de fogo está aqui. E quando eu me aproximei, ele começou a falar sobre a maneira e a razão que eu estava na fila de oração. E eu não tinha dito nada a ele antes. E ele começou dizendo, você foi operada devido a um tumor. Mas não era um tumor, ele disse, é o teu rim que estava parado aí. E eles não conseguiram remover. Por isso, aquela operação não foi boa para você. E ele disse, você está surpresa, mas eu consigo te ver deitada na mesa de cirurgia. E depois ele apontou para o meu ombro esquerdo. E ele disse, você ficará bem. Ele não disse, você está, mas você ficará. E aquilo levou um tempo, mas eu fiquei bem. Em seguida ele me disse que, como eu fui a primeira, eu deveria descer assim, e todos vocês façam o mesmo. Ele disse, depois de estar comigo. Então, quando eu desci até a parte principal do piso, ele olhou para mim e disse, isso é, a coluna de fogo está seguindo você, irmã. E foi por isso que eu disse que foi tão maravilhoso permanecer lá. Eu gostei muito. Era como estar no céu. A atmosfera ao redor do irmão Branham era divina. E em seguida ele disse, esse é o teu marido? Ele estava carregando nosso filho no braço e ele veio à frente. Eu disse sim. Ele disse, aconteça o que acontecer, saiba que o Senhor está com você. E o Senhor tem estado comigo desde aquele momento.